Olá, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live aqui no portal Drauzio Varela. Hoje acho que a gente, atendendo a pedidos, a gente vai ter um tema bem interessante aqui. Só quero passar uns recadinhos rápidos para vocês, só esperando um pouquinho mais o pessoal entrar. E aí a gente já vai entrar direto na live no tema de hoje, que é muito interessante. E, enfim. Bom, para quem não me conhece, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela. Tenho feito essas lives aqui no Instagram do portal, às terças e quintas, sempre às 18 horas, para a gente falar um pouquinho sobre a pandemia de Covid-19, né? Sobre algum aspecto relacionado à pandemia de Covid-19. Essas lives ficam disponíveis no IGTV e depois de alguns dias elas vão também para o nosso site e para o nosso canal no YouTube. Então, quem não puder assistir agora, ou quem puder assistir só uma parte, ou quiser recomendar para alguém, a gente tá com essas lives, ficam disponíveis depois. Eu costumo deixar os comentários abertos porque as pessoas fazem perguntas muito pertinentes e só tive que fechar algumas vezes, então eu peço que vocês se comportem aí para a gente poder interagir com vocês, tá bom? O tema de hoje vai ser um tema que a gente tem recebido muitas solicitações. A gente vai falar sobre criança e Covid-19, né? Muita gente perguntando se não é cedo demais para voltar às aulas, se já é hora de voltar às aulas, se as crianças têm algum risco de desenvolver quadro grave de Covid, enfim, muita gente preocupada com as crianças e também com o suposto aumento de casos de Covid que a circulação, né, o aumento na circulação de pessoas por causa da volta às aulas pode gerar. Para isso, eu convidei o Dr. Daniel Becker, que é mestre em saúde coletiva pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, e também é pioneiro na pediatria integral no Brasil. Então eu vou chamar o Dr. Daniel para a gente conversar um pouquinho e esclarecer. Esse é um tema que a gente ainda não tratou, né, sobre criança e Covid. Deixa eu tentar agora trazer o Dr. Daniel. Olá, doutor Daniel, tudo bem? Oi, Mariana. Oi, todo mundo que está aí no portal. Prazer estar Primeiro, aqui com vocês. muito E já obrigada, eu está queria na hora agradecer. desse tema, está mais do que na hora. Infância conta, criança é prioridade, né? Pois é, e eu acho que a gente teve no início da pandemia, né, havia poucas crianças vítimas de Covid-19, né, vítimas fatais, e isso mudou um pouco de figura depois que a pandemia chegou no Brasil, né, doutor Daniel? Aqui o Brasil, no momento, é o país com mais morte de crianças por Covid-19 do mundo, se não me engano. Se eu me corrija se eu estiver errada. Sim, tem tido uma quantidade bastante significativa de hospitalizações e mortes também. Eu não tenho certeza se nós somos os campeões mundiais, mas estamos, digamos, entre os primeiros, né? O Brasil teve realmente um perfil, talvez inclusive pela sua própria população mais jovem, né? Um perfil mais jovem também, tanto dos casos em geral, né? Da prevalência do Covid, quanto dos casos graves e das mortes, né? Nós tivemos alguns... ficou claro, por exemplo, que a obesidade era um grupo de risco, mesmo entre os mais jovens e tudo mais. Entre as crianças, por mais que a gente sim tenha casos graves, sim tenha um número maior do que em outros países, continua sendo, felizmente, talvez essa seja a maior bênção desse momento tão difícil que a gente está vivendo, continua sendo uma doença que poupa as crianças, de forma geral, né? São poucas as que adoecem, são poucas as que fazem quadros graves, são pouquíssimas as que morrem, né? Então, por exemplo, hoje em dia, uma criança com influenza, por isso que a gente insiste tanto na importância da vacina da gripe nesse momento, uma criança com influenza ela representa uma criança com potencialmente um quadro bem mais grave do que uma criança com Covid-19. É muito importante a gente lembrar disso. Quadros gripais em crianças pequenas podem ser graves, né? Então, uma criança de 2 anos, até 2 anos, com um quadro de febre alta e sintomas gripais,
ela deve, inclusive, ser levada na emergência para ser avaliada e fazer um teste para influenza e também para, claro, o Covid, se for o caso, mas a influenza ainda é uma doença bem mais grave na infância do que a Covid-19. Uhum. Isso acho que foi o lado menos ruim, digamos assim, né, da Covid-19, que realmente as crianças são mais poupadas do que os adultos, principalmente pessoas acima de 65 anos, né, que é o público que é o grupo que tem mais risco. Agora, mesmo assim... Qualquer morte é penosa, qualquer Pois é. perda é enorme, né? Um indivíduo é uma história, mas a perda de uma criança, ela traz um lado trágico muito, muito forte, né? Muito intenso, e ela traz um luto muito, digamos, é uma coisa muito fora do lugar, né? A morte de uma pessoa idosa, por mais que seja uma tristeza, eu não estou de forma nenhuma menosprezando isso, muito pelo contrário, mas a morte de uma criança é uma coisa fora do lugar, algo que não se espera, que nos pega completamente desprevenidos e nos pega num lugar muito dolorido, né? Isso é uma coisa muito sabida, muito falada, que não existe dor maior do que a dor da perda de um filho. Então, assim, uma epidemia que poupa as crianças predominantemente, por um lado, ela tem pelo menos esse bom aspecto, por mais dificuldades e dores que ela esteja nos trazendo, realmente a gente não tem que... O que eu quero frisar é que os idosos, as pessoas em grupo de risco, devem ser um motivo de maior preocupação do que as crianças. Não que uma criança não possa fazer um quadro grave, não que a gente deva expor as crianças desnecessariamente, né? Mas, diante de tudo isso, a gente deve se preocupar muito mais com as pessoas idosas e com os grupos de risco do que com as crianças, que 99%, 98% tira de letra. Uhum. Agora, a gente tem um problema no Brasil, doutor Daniel, que é a desigualdade social, né? Eu levantei aqui que a gente teve até o dia 6 de julho, são dados do Ministério da Saúde, nós tivemos 380 mortes de crianças entre 0 e 19 anos, né? E a enorme maioria moradores de periferia, de regiões mais pobres do país, né? Esse é um problema também. Por que isso acontece? Mariana, eu sou um estudioso da desigualdade social, né? Trabalhei durante 25 anos no Centro de Promoção da Saúde, uma ONG que trabalha em 150 favelas no Rio, no Brasil inteiro, e fiz parte de uma rede de promoção da saúde da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, sempre trabalhando nesse mundo da periferia. E a gente sabe que as condições de vida das pessoas já de saída são muito ruins. E, claro, as condições de saúde delas refletem essas dificuldades. Então, uma criança que é desnutrida, e hoje, quando a gente fala de desnutrida, a gente não fala necessariamente uma criança magra, emaciada. A gente está falando de uma criança, por exemplo, que não tem direito, como muitas pessoas pobres na periferia não têm, a alimentos saudáveis, porque não tem disponíveis, porque não tem perto de si, porque teria que pegar um ônibus para ir no hortifruti, e ninguém vai fazer isso ganhando uma miséria ou recebendo Bolsa Família, né? Então, muito pouco acesso a comida saudável, tu vai comer macarrão pronto, e salsicha e biscoito, né? Que coisas que fazem muito mal à saúde, refrigerantes baratos, tubaínas e tal. Então, já fica com a saúde física fragilizada, a saúde emocional também, que é super influente na nossa imunidade, né? São muitas vezes crianças expostas à ausência dos pais, porque eles têm que trabalhar longas horas, ficam longas horas no transporte. Comunidades que são violentas, com violência da polícia, violência do crime organizado, da milícia. São comunidades que têm baixos índices de saneamento, então as crianças são espoliadas, né, pelas doenças diarreicas, pelas parasitoses, enfim, pelas inúmeras dificuldades impostas por essas condições. Além disso, são comunidades que têm baixo acesso a boas informações de saúde, que ficam muito mais sujeitas a fake news e a desconhecer, a ignorância, né? Então não sabem muito bem como se proteger. E nessa pandemia, claro, diante das condições exigidas para a prevenção, uso de máscaras, higiene, álcool gel, ficar em casa, tudo é mais difícil na periferia, né? Você vai ficar em casa, vai se isolar, digamos, uma pessoa que
uma casa de classe média, o vovô pegou Covid, o papai pegou Covid, ele fica no quarto fechado e as outras pessoas de máscara, isso aqui. Numa casa de favela, de periferia, você tem um quarto para 5, 8 pessoas, né? E como é que você vai conseguir máscara? Como é que você vai conseguir álcool gel? Aqui no Rio, você tem favelas onde o fornecimento de água é interrompido toda hora. Como é que você vai higienizar alguma coisa se você não tem água sequer, né? Então, é claro que isso faz com que haja mais casos nesse universo. Também são pessoas mais expostas pelo seu tipo de trabalho, são mais expostas a estarem na rua, estarem em situação de risco, estarem trabalhando como ambulantes, como entregadores e tudo mais. E, claro, vão ter muito maior risco de contrair a doença e levar para casa, em onde as condições de prevenção são absolutamente insustentáveis. Por isso, é claro, é mais comum você ter mais casos na periferia, não são só as crianças que estão morrendo mais, né? Pessoas em geral, negros e pobres nas periferias das cidades grandes estão morrendo mais, de forma geral, e, claro, com casos mais graves e também mais mortes, infelizmente. Mas você tem razão. Eu diria que eu participei de um trabalho da Fiocruz e da Associação de Saúde Coletiva, que faz parte de um trabalho de uma comissão da OMS chamada Comissão Internacional, Alta Comissão Internacional de Determinantes Sociais da Saúde, que aqui no Brasil também teve o seu desdobramento. E o slogan dessa comissão, acho que é muito apropriado, ele dizia: desigualdade é o principal problema, a principal doença do Brasil, né? Se nós conseguirmos reduzir a nossa desigualdade, muitos dos problemas de saúde vão ser atenuados, vão ser reduzidos, nós vamos ter muito mais saúde para todos, porque a desigualdade não afeta somente os pobres, ela afeta negativamente a vida de todos nós. Isso é muito bem comprovado em estudos sociais, de saneamento, de saúde pública, estudos econômicos. Tudo piora para todo mundo quando a gente tem uma desigualdade muito profunda. Uhum. E pensando nessa desigualdade, inclusive, existe desigualdade dentro das cidades, comparando o país, então, né, de região para região também há muita desigualdade. Você acha que tem condição, por exemplo, das escolas, principalmente escolas com muitos alunos, escolas públicas, manterem as condições exigidas, as medidas preventivas dentro das escolas? Essa é uma situação, é uma questão de enorme complexidade. Hoje, exatamente, estou fazendo um post sobre isso lá no Pediatria Integral BR, no meu Instagram, falando exatamente dessa questão da volta à escola, que será a grande questão dessa segunda metade do ano no Brasil e no mundo também, né? Porque no mundo inteiro as escolas estão começando a voltar agora. Veja, o que os protocolos de volta à escola estão colocando, né? Distanciamento, turmas separadas em turnos, uso constante de álcool gel e lavagem de mãos, máscaras trocadas a cada 3 horas, aulas ao ar livre, janelas abertas, proteção para os professores com EPI. A minha preocupação, na verdade, também é muito grande com os professores, né? Os professores vão se tornar professores e funcionários, merendeiros, todos eles vão se transformar em grupos de risco, né? Então, veja, a escola pública, para sustentar esse tipo de protocolos, ela precisaria de um investimento brutal, um investimento imediato de recursos do MEC, né, distribuídos para estados e municípios, para que isso chegasse rapidamente às escolas, para que elas pudessem criar suas condições de adaptação. Eu acho muito improvável que a gente, nesse governo, especialmente, que tem o MEC que tem, né, que tinha, pelo menos agora, novo ministro, mas então não temos nem o Ministério da Educação, nem o Ministério da Saúde funcionando decentemente. Se bem que o Ministério da Saúde, eu acabei de ler que os secretários de saúde estão felizes com a atuação do Ministério da Saúde, que ela é muito pragmática, né? Bem pragmática. Então, para esse momento, não tá causando maiores problemas, pelo menos para os secretários municipais e estaduais, que seja assim, mas é óbvio que a gente precisa de um ministério estratégico, um ministério liderado por um sanitarista, por uma pessoa que entenda a saúde pública, teve ainda nesse governo. Mas, veja bem, a possibilidade da gente reunir condições para que a escola pública se torne um lugar de uma prática minimamente segura, elas não estão dadas. Não estão dadas.
Na educação privada, eu diria que, para a educação fundamental, eu só vou terminar esse raciocínio um pouquinho mais à frente, mas vamos falar agora. Educação privada. No ensino fundamental, isso são reflexões pessoais. Eu não sou especialista em educação, sou pediatra, sou sanitarista, então eu tenho uma análise pessoal, eu não compartilhei ainda com colegas e eu não estou falando de nada oficial. Estou dando uma informação pessoal de um especialista nessa área. Na escola pública, na educação privada, você consegue reunir condições, como as que eu falei, para que se tenha um mínimo de segurança para alunos, famílias e para professores e funcionários. Né? Distanciamento, troca de turnos, máscaras trocadas, higiene, tira o bebedouro e não compartilha material, o refeitório faz assim com distanciamento, enfim, tem uma série de protocolos, cada escola está definindo os seus, tem muitas escolas fazendo trabalhos excelentes nesse sentido. Então, acho que para ensino fundamental, isso você consegue voltar às aulas de uma maneira relativamente segura. A gente só vai saber, de novo, não existe segurança total. Existem gradações de risco, né? Tem altíssimo risco e tem baixo risco, e tem todo o gradiente entre essas duas pontas. Mas na educação fundamental você consegue mais ou menos manter essas condições que pelo menos são as que são colocadas por protocolos do MEC, do Unicef, das entidades de educação, das ONGs de educação, da OMS. Mesmo assim, os professores, com razão, estão resistindo, não querem voltar, muitos sindicatos estão ameaçando greve. Isso realmente é uma questão premente que deve ser discutida, deve ser pensada. Agora, por exemplo, mesmo na educação privada, eu me queimo em minha mão se a gente conseguir condições desse tipo para crianças de 3 anos. Claro. Criança de 3 anos vai botar máscara toda hora, não vai ficar te enfiando a mão, te trocando, passando ela pela cabeça, trocando máscara com os amiguinhos, se agarrando com os outros, pulando o distanciamento social, indo para... Enfim, mas educação infantil é isso, é convivência, interação entre crianças, brincando, né? Eu acho que você pedir a uma criança de 2 anos e meio, 3, para usar máscara é inviável. Né? Pedir para manter a distância dos amiguinhos, não trocar objetos, comida, brinquedos e tudo mais. As próprias, eu estava tendo um depoimento de professores, as pessoas que estão indo às escolas se reunindo, nem elas conseguem se lembrar conscientemente de todas essas medidas de distanciamento. Então, troca uma caneta, dá uma caneta, me presta aqui a caneta. Claro. É claro. Faz parte do reflexo humano, a gente sempre funcionou assim, né? E escola é para isso também, né? Para essa interação, né? A interação, o afeto, o abraço, a fofoca no bebedouro, sair para falar mal da professora, sair para contar uma história, e fofocar no recreio, brincar. Isso é experiência fundamental na educação, né? Não existe educação sem essa educação escolar, sem essa experiência. Então, nós estamos diante de uma situação muito inusitada na educação. Muito inusitada, né? E vai ser um desafio gigante para esse país inteiro a volta à escola, né? Especialmente para professores e funcionários e gestores com os quais eu quero que haja muito cuidado. Assim, eu estou realmente muito preocupado. E, claro, com as crianças também. Mas, especialmente na educação pública, eu, sinceramente, não sei como vai ser, Mariana, porque não existe... Em muitas escolas, a possibilidade de turnos, porque as escolas são pequenas, apertadas, já são superlotadas. Não existe como criar um distanciamento, a não ser que você dispense metade da turma. E veja, essa inviabilidade, olha a crueldade da coisa. Essa inviabilidade de se fazer uma educação pública decente, nesse momento, ou viável, que possa garantir segurança mínima para crianças e para professores e funcionários, vai fazer com que haja um aprofundamento brutal do nosso fosso de desigualdade. Né? Já existe uma desigualdade na educação enorme entre a escola privada, que é cheia de recursos, e a escola pública, que por mais que haja muito esforço, muito sacrifício, muito trabalho, muito mérito de tanta gente, é uma escola que lida com uma realidade muito mais difícil e que lida com muito mais escassez de recursos. Então, esse esforço vai se aprofundar. Agora, por outro lado, veja bem, a gente tem que pensar
na necessidade das crianças. As crianças estão pirando já sem escola, estão pirando já ficarem presos em casa, de não poderem ver os amiguinhos, não poderem ver os professores. E especialmente as crianças mais pobres, onde a escola é um refúgio, é um porto seguro, onde elas têm carinho, onde elas têm comida, alimentação. Às vezes a principal refeição de milhões de crianças é a merenda escolar, né? A gente também não pode abandonar isso, deixar, não, então deixa, abre a escola pública no ano que vem. Não pode fazer isso. Então, realmente, eu não tenho inveja hoje das pessoas que estão trabalhando nessa perspectiva de voltar à educação, especialmente à educação pública. Uma pessoa aqui, se você me dá licença, eu vi passando assim, um comentário pedindo o que deve fazer um pai de uma criança em educação infantil. Eu diria o seguinte, gente. Primeiro, assim, tem algumas coisas boas nessa história toda, eu diria. Uma delas é que existem sinais, além do que a gente já sabe, crianças ficam um pouco doentes e não fazem quase casos graves. Né? Eu sei que tem muita gente, alguém perguntou sobre a síndrome inflamatória ligada ao Covid. Sim, isso existe. Ainda não houve óbitos aqui no Brasil, que eu saiba, pelo menos até há pouco tempo não havia óbitos. São casos graves, sim, mas são raros e não é isso que a gente tem que ficar pensando, né? Tem que pensar nos grupos de risco e no risco baixo da criança. Então, a criança adoece pouco, adoece menos grave, muito menos grave, e tem uma coisa muito legal que alguns estudos estão apontando, que as crianças transmitem pouco. Então, acabou de vir um estudo alemão mostrando que, com a volta das escolas, houve pouca transmissão entre as crianças. Eu não vi ainda nesse estudo uma avaliação da transmissão de vírus entre crianças e professores. Eu sei que já houve casos de surtos na China, na Coreia, que tiveram que fechar escolas, na França também. Então, também não é tão simples assim, mas há sinais de que realmente as crianças transmitem pouco. Isso seria... As crianças abaixo de 10 anos, né, doutor? São as que menos transmitem, né? Quanto menor parece, menor a transmissão, né? Não existe uma coisa muito ainda concreta em relação a isso, mas quanto menor, parece que transmite menos. Então, isso seria um aspecto muito positivo, né, em relação à volta à escola. Agora, para crianças pequenas, quem pode fazer um esquema... a segunda coisa importante também é que tem um elemento que a minha bandeira na infância, Mariana, é defender a volta da criança à sua essência, que é o livre brincar na natureza. Eu sempre defendi essa bandeira com muita força. É uma coisa que, para mim, ela resolve inúmeros problemas da infância e da sociedade. Porque quando a gente coloca as crianças para brincar nas cidades, a gente reconquista o espaço público, a gente traz de volta a vida, a cidade, a vida humana, a humanização, o encontro, o afeto, a tolerância, a diversidade, uma série de elementos que são fundamentais para que justamente a gente reduza a nossa desigualdade, né? Esse encontro no espaço público ele é fundamental. Então, as crianças hoje, já antes da pandemia, elas tinham uma média, estudos mostravam que as crianças passavam uma média de 1 hora por dia ao ar livre. 1 hora por dia. Algumas 0, né? Muitas 0. E os presidiários passam 2, eles têm direito a 2 horas, imagina, né? A gente estava quase que aprisionando nossas crianças em penitenciários. E eu sempre fiz esse ativismo, né? E agora a gente está vendo, primeiro, como as crianças estão desesperadas pela natureza, pelo ar livre, né? Crianças que ficaram quarentenadas muito tempo. Então, eu estou aqui no consultório, eu vejo isso muito, né? Crianças, os casais que chegam com esse tipo de depoimento, contando que conseguiram passar um fim de semana, 5 dias numa casinha da família, na serra, na praia, aqui, e sumiram todos os sintomas, todas as birras e as manhas e as regressões, o xixi na calça e a hiperatividade, tudo desaparece, porque a criança fica feliz, né? Ali é o lugar de experiência dela, é o brincar livremente na natureza. Então, muito importante. Em relação à pandemia, veja só, quanto mais ar livre, menor o risco de transmissão. Isso é dado concreto. O ar livre, a ventilação, o vento, eles disseminam, eles difundem as partículas de maneira que a infectividade dela se torna muito menor.
Não é que é impossível, claro, mas a chance de se contaminar num espaço aberto é N vezes menor do que num espaço fechado. Então, é fundamental a gente poder, se você pode escolher uma escola, escolha uma escola que possa oferecer, tanto público quanto privado, atividades ao ar livre. Né? Tem escolas, que eu fiz lives para algumas escolas em São Paulo, por exemplo, e em outros lugares do Brasil, que estão adaptando o espaço escolar para ter atividades apenas ao ar livre, ou quase predominantemente ao ar livre. Né? Uhum. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque realmente você reduz o risco dos professores, reduz o risco das crianças e, na minha opinião, vai trazer enormes vantagens educativas também, porque escolas que têm espaço verde, hortas, é um espaço de curiosidade, de brincar, de aprender, de descobrir, maravilhoso, muito mais do que uma sala fechada em quadro negro. Né? Então, as coisas que você pode aprender no quadro negro, você pode contar palitinhos, você pode contar formiguinhas que estão passando, pode fazer um quadrado com os gravetos, enfim, uma série de aprendizados maravilhosos que a natureza oferece, que não são, que são melhores do que uma sala de aula. Então, quando é possível isso, também, se você tem uma escola que oferece essas condições, ótimo. Se não, uma coisa que eu tenho dado ideias assim, para as pessoas é organizar esquemas cooperativos. As pessoas têm que voltar a trabalhar. Na verdade, o motivo pelo qual as escolas vão voltar é porque a economia vai exigir. Né? Os pais vão ter que voltar ao trabalho, o trabalho presencial, e eles vão ter que deixar o filho, de alguma maneira, em algum lugar com alguém. Né? Então, escolas, comunidades e pessoas que têm vizinhança, ou mesmo pessoas que têm grupos de amigos de uma mesma escola, que se formaram, muitas vezes acontece isso, você vai conhecendo os pais dos amiguinhos do seu filho, você vai criando grupos, né? Faz grupo de WhatsApp, as pessoas se conhecem e tal. Então, uma coisa que eu tenho sugerido é fazer esquemas cooperativos, onde você tenha uma pessoa, uma família responsável por 5 crianças, por exemplo, a cada dia, 5 dias da semana, e essa família, ou essa mãe, ou a mãe com alguém que a ajude, ou, enfim, algum esquema cooperativo, ou contratar um professor para fazer isso, leve as crianças para uma praça, para um espaço aberto, e possa fazer atividades durante um certo número de horas. É claro que não vai dar para fazer turno integral numa pracinha, né? Mas é possível, pelo menos uma parte do dia, a gente estar entretendo, educando e trazendo enormes benefícios para as crianças através de reuniões ao ar livre e interação ao ar livre. Uma série de atividades pode ser feita ali. É claro, isso vale para a educação infantil, para crianças menores. Né? Essa seria uma ideia também. Então, eu, sinceramente, em relação à educação infantil, se você puder deixar seu filho em casa, eu acho que é vantagem. Tá? Se é possível, procure a escola que oferece as melhores condições nesse sentido. Procure uma escola que tenha ar livre, que tenha protocolos que você julgue adequados de cuidado. Né? Mas é uma questão muito difícil mesmo. Em relação à educação, fica mais difícil ainda, gente. Eu estou aguardando para ver o que as autoridades vão falar sobre isso. Pois é, e uma das preocupações que muitos pais têm também é que não só com as crianças, né, mas com o aumento da circulação que a volta às aulas traz, né, doutor Leandro, que as pessoas vão precisar se deslocar pela cidade, os professores, os funcionários das escolas, pegar o ônibus, metrô, enfim. Esse deslocamento, inclusive algumas associações de professores estão reclamando que não foram consultados, né, que não participam das decisões e que são os principais, né, interessados agora. Por essas questões, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é importantíssimo estar colocando. Seria importante que governos e autoridades de educação tivessem contato, tivessem planejando isso em conjunto com as entidades representativas dos professores, não tem dúvida disso. O que você está falando, sim, é uma questão muito séria. A circulação pela cidade de centenas de milhares de pessoas que trabalham na área da educação vai certamente também aumentar a circulação do vírus. Então, a gente não sabe o efeito que isso vai fazer, certamente muito maior do que abrir bares, por exemplo, né? Porque a movimentação causa é gigantesca. Então, literalmente são centenas de milhares, talvez chegue a 1 milhão de pessoas, mas certamente isso vai fazer circular muito mais a doença e vamos ver os resultados que isso vai trazer. O que eu acho é que é inevitável. Se eu fosse
aquela fantasia infantil, se eu fosse o presidente, né, eu tentaria criar condições para que as pessoas pudessem ficar mais em casa e pudessem usufruir de espaços públicos abertos. Acho que não é mais tempo da gente ficar trancado em casa, né? Em muitas cidades com R abaixo de 1 já, quer dizer, com baixo índice de contaminação, o Rio de Janeiro é uma delas. Ninguém entende muito bem por quê, porque a gente não fez nada, fez tudo errado, então o vírus está caindo. Isso o Rio é uma incógnita. É uma coisa de, imagina, a governança que a gente tem, né, com um prefeito desse jeito, um governador desse jeito e um presidente desse jeito, gente do céu, não sei o que Deus gosta do Rio, talvez. Mas algumas cidades que já estão com R abaixo de 1, realmente você pode se dar esse luxo, né, de sair mais e tudo mais. Então, se eu pudesse criar condições para que as pessoas pudessem ficar em casa e pudessem fazer esses esquemas cooperativos e evitasse a volta à escola, eu faria isso. Mas diante do que está acontecendo no país e no mundo, vai ser muito, muito difícil evitar essa volta, né? Porque vai haver uma pressão social enorme nesse sentido. Inclusive aqui em São Paulo teve um matemático da faculdade... Mariana, tem alguém pedindo, um pediatra, um colega pediatra aqui, Daniel, para presidente. Não quero não, tá? Não, pelo amor de Deus. Ninguém quer. Ninguém quer, tá bom. Não, tem o Eduardo Massad, que é um matemático da Fundação Getúlio Vargas, ele alertou aqui em São Paulo, fez uma projeção que deixou muitos pais assustados, porque ele disse que, embora poucas crianças corram risco de desenvolver, né, que seja menos risco de desenvolver doenças, se você abrir todas as escolas, esses casos vão começar a aparecer, né? E que pode ter muitas vítimas, inclusive de crianças que desenvolvam um quadro mais grave e também que passe o vírus para familiares, né? Às vezes mora com avô, mora com a avó em casa, principalmente nas periferias, como você disse, moram às vezes várias pessoas na mesma casa, com 1, 2 cômodos, né? Então, o risco, as pessoas estão muito preocupadas com isso mesmo, né? E por outro lado, as crianças cansadas, os pais reclamando que as crianças não saem dos aparelhos eletrônicos, da televisão, que já usavam, né, celular, iPad, essas coisas. As crianças também estão sofrendo um estresse mental muito grande, né? Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. É aquela coisa, né? Você está numa encruzilhada e nenhuma das saídas é boa, né? A gente tem que escolher as saídas que são menos ruins, aquelas que oferecem alguma segurança, e torcer para e fazer da melhor forma possível, né? Escolher os caminhos nessa saída, nessa direção. Agir de forma a garantir o máximo de segurança possível, tanto para as crianças, para as famílias, quanto para os profissionais e tudo mais, torcer para que a coisa funcione bem, né? Eu acho que existem alguns sinais, por exemplo, essa aparente redução da transmissibilidade, mesmo em cidades onde não há grande respeito por quarentena e tudo mais, isso pode indicar algum efeito da imunidade celular, que a gente chama, né? Porque os estudos aí que mostraram, por exemplo, uma prevalência na Espanha, e até em São Paulo, prevalência muito baixa de anticorpos neutralizantes, IgG, não batem com o fato de que houve essa diminuição tão importante na transmissão. E, claro, houve quarentena, houve respeito e tudo mais, mas mesmo em lugares, por exemplo, como São Paulo, Rio de Janeiro, onde não houve tanto respeito, onde houve quebra da quarentena precoce, está acontecendo isso. Então, pode haver o que a gente chama de, acho que você deve ter lido sobre isso, uma imunidade celular mais robusta do que a gente pensava, né? Que a imunidade celular que não aparece nas medidas de anticorpos, nos exames que medem na IgG, IgM, já, ela esteja garantindo uma imunidade mais duradoura, mais robusta, inclusive em pessoas que não sabem que tiveram. Tiveram casos assintomáticos e ficaram imunes, e isso não aparece no exame. Tomara que isso seja verdade. Ainda faltam estudos ainda para a gente conhecer melhor o processo, né? Eu costumo dizer que está num mar de desconhecimentos, numa ilhazinha de informação, né? Tem que expandir muito essa ilha para a gente conseguir se localizar de forma mais segura, de forma mais que oriente estratégias de continuidade do combate à pandemia, né?
De qualquer forma, eu tendo a ser otimista, eu acho que nós estamos vivendo uma redução que vai ser progressiva, vai ser gradual, que pode reverter justamente com situações como essa. A volta às aulas pode trazer uma onda enorme de casos, isso seria terrível, né? Mas, de novo, a gente só vai saber isso nos próximos meses. Agora, você tocou num ponto muito importante, né? As crianças e adultos, né, estão tendo muitos sintomas emocionais e mentais do excesso de confinamento, do afastamento dos entes queridos, do afastamento da escola propriamente dita, do afastamento dos amiguinhos, da falta de atividade física, da falta de ar livre de natureza, que é absolutamente, de novo, fundamental, do livre brincar, do correr, que é tão fundamental na infância. Se para o adulto o exercício é a grande panaceia, é a coisa tão importante, e o adulto ainda consegue, né? Quem tem um mínimo de tempo e cuidado, se dedica a isso, não consegue fazer alguma coisa de atividade física em casa, ou nas cercanias, né? Para a criança isso é muito mais difícil, porque ela tem muito mais necessidade de explosão, de expansão, de correr, de pular, de brincar, de subir barranco, não sei o quê. Então, elas estão realmente dando muitos sinais entre aspas, dando defeito, né? Então, as crianças estão ficando mais hiperativas, mais grudentas, tem muitos pais reclamando disso, crianças solicitando o tempo todo, não conseguem trabalhar, tem crianças engordando, comendo compulsivamente, ou ficando muito seletivas, não quero isso, não quero aquilo, só come macarrão, não sei o quê, ou ficando insônios, principalmente os mais velhos, né? Pré-adolescentes, passando a noite no videogame, mesmo os menorzinhos, muito desenho animado, muita telinha, muita televisão, muito celular, e a gente sabe o quanto isso é nocivo, né? A gente deveria estar tentando reduzir. Mas, de novo, nós estamos vivendo isso, gritando, batendo, agressivas, né? A gente está vivendo um momento muito anômalo da história da humanidade, né? E nós estamos, então, pagando esse preço e vivendo as consequências desse momento anômalo, que é um comportamento anômalo e de muitos sintomas, tanto em adultos quanto em crianças. E quando junta essas duas coisas, quando você junta adultos estressados, porque não tem rede de apoio, porque tem que cuidar da casa, da comida, a live, né? A live do chão, a live prato, a live roupa, a live não mais. E ainda por cima, cuidar de um filho que está em casa sem nenhuma ajuda, que não tem escola, que não desgruda um minuto, e que você ainda tem que dar comida, supervisionar a educação à distância e tudo mais, é uma loucura realmente. As pessoas estão... Além disso, você tem também famílias que já viviam em conflito, que já viviam em estresse, né? Que estavam em processo de separação, que estavam em processo de violência doméstica, né? Você viu, você talvez tenha visto estudos mostrando um aumento muito importante de violência doméstica. Me preocupa, claro, muito as crianças nesse contexto, né? A violência contra a criança no ambiente doméstico, é claro, é a mais prevalente e ela pode ser gravíssima, tanto a violência psicológica quanto física, né? Num país que ainda tem essa cultura da palmada, que ainda acredita que palmada é a solução para alguma coisa, né? Enfim. Não, eu sobrevivi e eu acho que meu filho vai me respeitar. Gente, isso já passou há muito tempo, tá? Não está certo. A gente tem que se atualizar, por favor. Não se trata ninguém com violência, se trata a crianças e adultos com o mesmo respeito, e é possível educar sem violência. Se a gente puder manter uma mensagem dessa live, talvez que seja essa a mais importante, ainda mais quando a gente tem um ministro que fez a política aí da dor na educação, né? da vara. Enfim. Então, há uma necessidade de que a gente possa trazer para essas crianças a volta a um mundo, não de normalidade, não igual ao que a gente tinha antes, mas um mundo onde haja melhores condições para elas viverem a infância dela. E seria uma escola com todas as limitações e o usufruto da circulação na cidade, do ar livre e tudo mais, né? O momento pode ser precoce, mas em algum momento isso vai ser importante para todas as crianças e para os adultos também, poder sair de casa, poder, sim, respeitando o distanciamento nessas novas condições, com máscaras e tudo mais, mas que a gente possa atenuar o sofrimento que está se expressando em tantos sintomas em crianças, inclusive depressão, especialmente os adultos, também pânico, ansiedade, depressão. A gente tem visto isso bastante mesmo. E é claro, uma coisa
É importante manter a rotina também para a criança, né, doutora? Porque eu acho que com esse monte de notícia também, e os pais também inseguros, e a rotina alterada, isso tudo pode gerar insegurança para a criança também. Porque eu vi muitos pais dizendo que os filhos estão pedindo para dormir com eles, para ficar na cama com eles, estão muito grudados nos pais, nas mães, enfim. Não há dúvida nenhuma. As crianças têm uma característica que é muito interessante, que elas são esponjas. Eu brinco que elas são esponjas. Elas absorvem todas as nossas emoções. Então, é claro, está todo mundo ansioso, está todo mundo sem saber o que fazer diante, por exemplo, da volta à escola. Tem muita gente que perdeu entes queridos, que teve lutos muito sérios. E não foram só lutos de perdas de pessoas, são lutos de perdas de emprego, perda de renda, perda de patrimônio, perda da normalidade, perda da possibilidade de estar com os amigos, de ter uma vida livre, de sair, passear, fazer compras, enfim. Viver, né? Viver como a gente vivia, uma vida, entre aspas, normal, se bem que esse normal não estava bom, gente, a gente tem que ver se melhor agora, esse novo normal pode ser melhor do que o anterior, a gente tem que lembrar. A gente estava indo, inclusive, acho que isso é uma coisa que vale a pena lembrar sempre, a gente estava caminhando para um mundo muito ruim, para situações de catástrofe muito mais graves do que essa pandemia, essa situação relacionados à crise ambiental que estava vindo aí, que vem aí, né, e que houve uma pausa para a gente repensar o funcionamento do nosso mundo, que eu espero que a gente possa aproveitar. Então, diante de tudo isso, porque qual foi a tua pergunta original? Acho que eu falei que as crianças também estão com a rotina alterada, estão mais grudadas com os pais, estão ansiosas e preocupadas também, porque elas também ouvem muitas notícias, né? Exatamente. Então, as mais velhas, elas também não só absorvem os medos, as ansiedades, as angústias e os pânicos dos adultos, como também elas já ouvem as notícias, ficam com medo e tudo mais. Isso eu acho que agora deu uma atenuada, né? Mas, de qualquer forma, a manutenção de uma espécie de normalidade, por exemplo, da rotina da vida, é muito importante. Né? Outro dia eu coloquei, inclusive, um post de uma figura, de uma foto de uma criança segurando uma lista desse tamanho, que assim, da cabeça dele até o chão, com a rotina dele toda desenhada. Inclusive, tinha hora de brincar com o papai, almoço não sei o quê, e estudar brincar com o irmão. O dia dele estava todo organizado. Falei, esse menino precisa sair dessa casa para ir para um psicólogo rapidamente. Uma rotina muito rígida também, por outro lado. Rotina, entre aspas, militar, de quartel, né? Também não funciona para criança. É preciso... Claro. Especialmente nessas condições que a gente está vivendo, onde é preciso entender que a gente não vai dar conta de tudo. Pais e mães não podem ser perfeitos nunca, e muito menos nessas condições. Então, não querer, por exemplo, eu não posso aumentar o tempo de tela do meu filho, porque ele já vê 1 hora por dia. Não, pelo amor de Deus, gente, nessas condições, relaxa um pouco, deixa eu ver um pouquinho mais de televisão, tenta fazer uma curadoria, entre aspas, de bons conteúdos, vai largar a criança num youtuber qualquer vendendo chocolate, brinquedo caro, mas deixar ele vendo filmes bacanas, incentivar ele a ver sites de museus e tudo mais, incentivar, como alguém colocou aquilo, uma criança a assistir aulinhas bacanas para a idade dela, inclusive aulas, por exemplo, de meditação, de yoga, que são super bacanas para criança, de mindfulness, né? Trabalhos de exercícios mentais que são adaptados para criança, são muito legais. Enfim, manter uma rotina é super importante, mas sem exagerar e ter tolerância, não só com as quebras de rotina, mas também com os sintomas que essa criança apresenta. Em relação às telas, Mariana, eu costumo dar um conselho que eu acho que funciona muito bem. A gente pode se relacionar com essa questão de crianças delas de duas maneiras, no varejo e no atacado. Né? No varejo é quando você fica à mercê do teu dia a dia. Agora eu quero que o meu amigo está jogando e eu quero entrar, não sei o que, não, agora é hora do almoço, você não vai entrar. Não, mas aí começa aquela briga, conflito e gritaria, se joga no chão e arranca o telefone, quer bater na gente, não sei, dependendo da idade, né? Um adolescente querendo bater na gente é mais sério. Os meninos fazem muito isso é normal.
E você pode fazer isso no atacado. O que é fazer no atacado? É você trazer o casal, se reunir, dizer, olha, estamos vendo essas condições, como é que a gente vai organizar o uso de telas aqui na nossa família? Fazer isso baseado nos valores da família, nas crenças da família, naquilo que eles conhecem sobre os benefícios e malefícios de telas, excesso de telas, etc. Perdão, não é Covid, não. Pelo menos que eu saiba, não é. E fazer isso, fazer um acordo desse casal, de traçar linhas mestras assim, de como vai ser o uso de telas na casa e trazer a criança ou as crianças para essa conversa depois, para que haja um combinado de toda a família, para que as crianças sejam ouvidas também. Uma criança que é ouvida e que ela participa dessa elaboração de regras, ela vai ter outro nível de, digamos, de adesão a esse contrato. E que seja um contrato mesmo, impresso, assinado por todo mundo, os pequenininhos podem botar lá o dedinho, fazer o xizinho. É legal fazer um contrato de família. E ali vai ter as regras básicas. É claro, de novo, é possível ter flexibilidade em situações específicas. Hoje vai ter uma reunião do Zoom, assim, nesse horário. Mas que haja regras gerais para que quando a criança quiser um horário, olha, tá, vai ver lá no nosso contrato, no nosso acordo aqui, agora não é hora, não. Na refeição não vai ter celular. Né? Então, criar, por exemplo, horas sagradas, refeição, todo mundo junto, todo mundo conversando, contando história, ninguém com o celular. Na hora de dormir, uma hora antes desliga. Enfim, tem uma série de regras desse tipo que eu passo lá no meu Instagram frequentemente, para que a gente tenha uma paz também, que a gente possa viver com essa questão em paz e não num conflito permanente. E que os pais também respeitem, né? Não adianta nada falar para o filho não usar e o pai e a mãe ficarem o dia inteiro. Bem agora, colocado, só para Mariana. terminar... Não, só assim, esse ponto que você tocou é muito importante, porque existe um fenômeno novo na infância chamado parentalidade distraída. Né? Que é o convívio de pais e mães com a interferência do telefone celular. Isso foi uma coisa que começou a ser estudada há pouco tempo, que é um fenômeno cada vez mais frequente, cada vez mais intenso, e que atravessa todo o gradiente social. Todo mundo tem celular e cada um, com o tempo, cada vez a gente vai se distraindo mais, a ponto de causar acidentes, de causar problemas psicológicos graves, enfim, uma série de problemas que estão identificados com essa... É muito como você ia no playground agora, há pouco tempo, tem um filme disso, né? O pai com o celular na mão empurrando o filho no balanço assim, né? Com o braço direito... É comum. Acidente. Tem duas crianças que morreram por causa disso, né? Então, acidentes e sintomas psicológicos de perda de vínculos. O vínculo com os pais, que é a base de todo o desenvolvimento da criança, ele se dá na interação, no olho, na conversa direta. É ali que nasce o desenvolvimento, a linguagem, o afeto, a personalidade. Essa interação com os pais é fundamental em todas as idades, especialmente os menores. Então, quando a gente perde isso por causa do telefone celular, gente, é muito grave, é muito trágico. Então, é fundamental o que você falou. Muito importante que a gente tenha convívio sem celular, que essas regras também sejam respeitadas pelos adultos. É muito importante isso. E só em relação a esse que a gente está terminando aí, ainda tem 10 minutinhos, né? Que a gente também... Uma coisa importante nessas crianças que estão tendo sintomas emocionais muito fortes, a gente lembrar que a gente deve acolher sempre as emoções das crianças. A gente nunca deve descartar o que eles estão sentindo. Tá, papai, estou com medo, não consigo dormir, estou com medo. Não, é bobagem, não tem nada para ter medo. Está com medo, meu filho. Afinal, até porque aquela história, eu também costumo contar essa história, né, da criança que fala, papai, mamãe, tem um jacaré debaixo da minha cama, ele vai me comer de noite, aquela fantasia clássica da criança, do monstro embaixo da cama, né? Hoje em dia, a gente fala, não tem nada, eu vou olhar, tá vendo, não tem nada aqui, já vi, pode dormir. Hoje em dia tem jacaré, tem monstros, estão lá de fora da nossa porta, mas tem monstros. Então a gente acolher esse medo, dizer, com medo, né, filho? Ó, papai e mamãe também tiveram medo um pouquinho, mas a gente sabe. Aí brincar, fazer sempre
sempre legitimar o que ele está sentindo, porque todo sentimento é legítimo. E legitimar e também colocar de forma otimista, né, a perspectiva otimista, e também colocar sempre a brincadeira e a fantasia. Então, por exemplo, nessa situação onde a criança está com medo do que está acontecendo em relação ao vírus, né, que muitas fizeram isso, de forma indireta ou direta, você fala, olha, tem um dragão lá fora, um dragão muito brabo, mas tem muitas heroínas e heróis e cientistas que estão lá combatendo o dragão e daqui a pouquinho ele vai embora. Por isso que a nossa porta do castelo tem que ficar fechada, a gente não pode sair do castelo agora, mas daqui a pouquinho esse dragão vai embora, a gente vai todo mundo poder voltar à nossa cidade e tudo mais. Quer dizer, é trabalhar acolhendo as emoções e sempre de forma otimista e usando a fantasia, a brincadeira e as histórias para poder se comunicar melhor com uma criança. Isso é um grande remédio para elas. Agora, doutor Daniel, tem muita gente perguntando se crianças asmáticas têm mais risco. Existem algumas condições de saúde que tornam as crianças mais vulneráveis à Covid? Sim, crianças eu diria assim, existem também gradações de risco, né? A pergunta dos asmáticos é muito comum. Será que eu paro de usar o corticóide? Meu filho... Assim, uma criança que tem zero problema de saúde, o risco dela, digamos, seja zero. Uma criança que tem uma cardiopatia grave, uma criança que tem uma neuropatia grave, que tem uma doença uma imunodepressão grave, uma doença autoimune, essas são crianças de maior risco, né? Não só para o Covid, para qualquer doença. E existe, de novo, esse gradiente de risco entre o risco zero e o risco 100, digamos assim, né? Uma criança asmática que já internou várias vezes, que teve que tomar muito corticoide, que tem sequelas pulmonares, bronquiectasias e tudo mais, ela tem um grau de risco um pouco mais elevado do que uma criança que não tem nada. Tá? Não é um grau de risco muito alto, porque, de novo, crianças têm pouco casos graves. Agora, uma criança que teve 2, 3 crises de broncoespasmo na vida, que toma lá um bronquodilatador, que foi uma vez na vida da emergência, o grau de risco mais alto que ela tem é mínimo. Talvez seja um pouco maior do que uma criança que nunca fez isso, que nunca teve isso. Mas é desprezível. Eu diria que a gente não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, não. Fiquem tranquilos. Continuem o tratamento das suas asmas e alergias normalmente. Respeitem as orientações dos pediatras, mas não há motivo para perder a cabeça, não. Alguém fez uma pergunta sobre adolescente. Eu que não queria ser pai de adolescente nesse momento. Não está fácil. Os adolescentes são um problema, porque não são adultos ainda, não são crianças, estão naquele limbo que a gente chama. Não, acho que adolescente tem que trabalhar muito com o diálogo, né? Com o diálogo aberto. Né? A gente não adianta a gente chamar muito, não, vamos conversar. Não, não é assim, não. Bota um filme e conversa sobre o filme, conversa sobre coisas indiretas. Né? Entra um pouco no mundo dele, vê que jogo que ele está jogando. E estabelece regras também. Né? Então, eu estava com um adolescente há pouco tempo atrás, quase adulto, adolescente de 18, 19 anos, que estava passando a noite inteira jogando. Ia dormir às 9 da manhã. Eu falei, olha, fulano, isso aqui não dá, não pode, isso aí vai te fazer muito mal à saúde. Né? A questão do sono, hoje em dia, para os adolescentes, é muito, muito importante de trabalhar. Né? A privação de sono é uma das, a gente sabe hoje, é um dos aspectos, dos fatores mais nocivos para a saúde. E o adolescente tem muito essa tendência, especialmente quando ele está de férias. Né? Férias é uma hora de pouco sono, de muito jogo, de muita comida, de muito ultraprocessado, né? Fast food, então engorda, fica sedentário, fica no sofá, porque não sai mais, não tem mais aula de esporte, não sei o quê. Então é uma época perigosa, a época da pandemia para adolescentes. Então, muito diálogo em cima de formas indiretas e de muita abertura, tentando também exigir certas regras mínimas para que sejam protetores da sua saúde. Claro, e participar também, né, da organização da casa, dos cuidados com a casa, sempre bom. Outra coisa importante, todas as idades, né, de 2 anos em diante, uma criança de 2 anos ela pode esticar o travesseirinho dela na cama, uma criança de 3 pode botar os brinquedos na caixa, uma criança de 5 pode ajudar a botar a mesa, uma criança de 7 pode lavar a louça, uma criança de 10 pode participar da cozinha. Cada uma na sua... Isso é fundamental, isso traz autonomia, traz capacidade, isso empodera as crianças, isso dá essa sensação de
de pertencimento legal a uma família, criar vínculos na família. A gente está fazendo. Olha, fazer uma refeição todo mundo junto é maravilhoso. Isso é fundamental, isso, inclusive em tempos de pandêmicos e não pandêmicos. A participação das crianças na arrumação e na vida da casa é fundamental. Muito legal, isso é uma ótima lembrança. Bom, também tenho criança em casa, adolescente, então já fico atenta aqui. Tá Isso bom, aí. doutor Daniel, muito obrigada. Nossa, foi ótimo essa live. Lembrando que ela vai ficar disponível aqui no IGTV, também vai para o site e para o YouTube. E foi um prazer conversar com vocês todos, com você, doutor Daniel. Muito obrigada pela disponibilidade. Prazer. Foi todo meu, né? A gente gravou aquela entrevista com o Drauzio, foi sensacional e não pude colocar, porque a pandemia veio logo em seguida. Então, Pois quero é. para convidar, te agradecer muito pelo convite, adorei a conversa, foi muito legal. Queria convidar todo mundo a conhecer o meu Instagram, Pediatria Integral BR, tem um BRzinho no final, e acompanhar lá as nossas conversas e reflexões sobre infância e sobre família e sobre criação de filhos. Muito obrigado Isso. pela Eu também oportunidade. recomendo muito o Instagram. Tá bom, obrigada, doutor Daniel. Até. Obrigado a você, Mariana. Boa sorte para todos nós. Beijo. Beijo.